porque nós temos a nossa revisãozinha de filosofia e temos aqui o nosso primeiro item para analisar, tá bom? Depois vocês podem ir lá na matriz de referência do Enem e podem ver, né, em que consistem essas competências. Aqui é a habilidade 1, tá? Eu esqueci de colocar, mas eu já corrijo isso aqui para nós ficarmos com a informação completa. Tá? Então, olha lá. Nós temos aqui um texto do David Hume, né? Para quem não está lembrado, ou para quem não conhece, o David Hume ele é um filósofo escocês do século XVIII. Geralmente você também estuda o David Hume como um representante do iluminismo inglês, né? Mas, poxa, o cara é escocês, por que eu vou estudá-lo como representante do iluminismo inglês? Porque naquela época, século XVIII, a Escócia já estava junto da Inglaterra, né? Você vai lembrar que em 1603, após a morte da rainha Elizabeth, como ela morreu sem deixar herdeiros diretos, né, sem deixar filhos, quem acaba assumindo o trono da Inglaterra é o primo dela, o Jaime da Escócia, né, o rei Jaime da Escócia. Ele assume o trono da Inglaterra com o título de Jaime I. E aí você tem a unificação das duas coroas, né? Mais tarde, o Oliver Cromwell anexa a Irlanda e aí você vai formar aí a chamada Grã-Bretanha, tá bom? Mas vamos aqui, galera. O Hume, ele se encaixa dentro de uma categoria que é a categoria dos filósofos empiristas, certo? Você trabalha basicamente dentro da filosofia moderna com duas vertentes epistemológicas ou com duas categorias epistemológicas. Uma é a categoria dos racionalistas, como, por exemplo, René Descartes, Leibniz, né? Esses camaradas aí, esses defensores do racionalismo, eles acreditam que o conhecimento nasce dentro do nosso intelecto, dentro da nossa razão, sem que nós necessitemos de qualquer tipo de experiência sensorial, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, antes de haver cadeiras, né? Como é que alguém teve a ideia de construir, de fabricar uma cadeira? Essa ideia apareceu na razão de alguém, sem precisar da experiência sensorial, tá? Essa, de uma forma assim grosseira, é uma perspectiva racionalista, tudo bem? O Hume, ele pertence a outra corrente, ele é um empirista, ele acredita que as nossas ideias, que o nosso conhecimento, nasce a partir das nossas experiências sensoriais. Tá? Então, por exemplo, eu só sei o que é quente e frio porque eu tenho a sensação do tato. Né? Eu só sei o que é doce ou amargo porque eu tenho a sensação do meu paladar e aí por diante. Tá bom? Mas vamos aqui, vamos ler o texto. Né? Você tem uns especialistas em Enem que eles nos aconselham a primeiro tentar resolver o item sem precisar ler o texto, né? E isso nos poupa muito tempo. Você sabe que a prova do Enem ela não é só uma prova de conhecimento, ela também é uma prova de resistência e uma prova de estratégia, né? Vamos tentar aqui. O problema descrito no texto tem como consequência o quê? Então, não dá para eu resolver isso sem ler o texto, tá bom? Vamos aqui. Pode-se admitir que a experiência passada dá somente uma informação direta e segura sobre determinados objetos em determinados períodos do tempo, dos quais ela teve conhecimento. Todavia, é esta a principal questão sobre a qual gostaria de insistir. Por que esta experiência tem de ser estendida a tempos futuros e a outros objetos que, pelo que sabemos unicamente, são similares em aparência? O pão que outrora comi alimentou-me, isto é, um corpo dotado de tais qualidades sensíveis estava, a este tempo, dotado de tais poderes desconhecidos. Mas segue-se daí que este outro pão deve também alimentar-me, como ocorreu na outra vez, e que qualidades sensíveis semelhantes devem sempre ser acompanhadas de poderes ocultos semelhantes. A consequência não parece de nenhum modo necessária. Aí vamos lá. O Hume está falando aí
da relação de causa e efeito. Tá? Qual é essa relação de causa e efeito? Bora pensar aqui. Quando você coloca uma chaleira cheia de água no fogo, né? O que acontece com a água dessa chaleira quando ela atinge 100 graus Celsius? Bora lá, quem pode me responder isso aí? Liguem os microfones e falem comigo. O que acontece com a água da tua chaleira, da tua panela, quando ela alcança 100 graus Celsius dentro dessa nossa pressão atmosférica aqui? Quem é que vai me responder aí? Ela atinge o ponto de ebulição, né? Isso, ela atinge o ponto de ebulição, né? Ela começa a ferver, ela começa a evaporar. Muito bem. Então, o que acontece aí? Eu vi que uma vez a água atingiu essa temperatura X e ela começou a evaporar. Eu vi que isso aconteceu uma vez, que isso aconteceu 2 vezes, 3 vezes. Então, eu passo a estabelecer essa relação de causa e efeito. Eu passo a acreditar que todas as vezes que a água atingir 100 graus Celsius, ela vai entrar em ebulição. Né? É isso que o Hume está falando nesse texto. Deu para a gente sacar isso aí? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, vamos lá. O Hume está problematizando essa questão. Né? Vê que tem uma interrogaçãozinha aqui, quase no final. Né? Aí ele diz assim, a consequência não parece de nenhum modo necessária. Ou seja, né? O Hume está dizendo que nem sempre é necessário que isso aconteça. Uma vez eu comi o pão e o pão me alimentou. Né? Outra vez eu comi o pão me alimentou. Não significa dizer que sempre vai ser assim, ou que precise ser sempre assim. Tá certo? Então vamos lá. Qual é a consequência disso? Letra A. A universabilidade do conjunto das proposições de observação. Letra B. A normatividade das teorias científicas que se valem da experiência. Letra C. A dificuldade de se fundamentar as leis científicas em bases empíricas. Letra D. A inviabilidade de se considerar a experiência na construção da ciência. Ou letra E. A correspondência entre afirmações singulares e afirmações universais. Qual é o problema aí que o Hume está colocando para nós? Conseguimos? Nada? Olha lá, galera. O Hume está trabalhando aí, ele está problematizando uma coisa que nós chamamos de método indutivo. Tá? A ciência, o pensamento científico, desenvolve-se fundamentalmente, ou melhor, né? Sustenta-se, repousa principalmente sobre 2 métodos. O método dedutivo, que é o método utilizado pelos racionalistas, e o método indutivo, que é o método utilizado pelos empiristas. Né? Vamos pensar aqui. Eu pego o ferro, eu aqueço o ferro, ele dilata. Eu pego o mercúrio, aqueço o mercúrio, ele dilata. Eu pego o cobre, aqueço o cobre, ele dilata. Eu pego o ouro, aqueço, ele dilata. Eu pego todos os metais que nós conhecemos até agora, eu aqueço todos esses metais e todos eles se dilatam. Então, eu sou induzido a acreditar que todo metal, quando é aquecido, se dilata. Pode ser que amanhã, daqui a 50 anos, alguém encontre um metal que, ao ser aquecido, não se dilata. Mas, por enquanto, está valendo aí o método indutivo. O que aconteceu? Eu pego as minhas experiências e eu as utilizo para estabelecer uma norma, né? Para estabelecer uma lei geral, uma regra geral. Todo metal, quando é aquecido, se dilata. Toda vez que a água atingir
100 graus Celsius, ela vai entrar em ebulição. Toda vez que eu comer um pão, eu vou me alimentar. Então, aí nós temos a questão da normatividade das teorias científicas que se valem da experiência. Tá? O método indutivo, ele tem um problema. Ele está baseado na limitação da experiência. Né? As nossas experiências, elas sempre serão limitadas e sempre serão particulares. Quem faz uma crítica, inclusive, a isso, um questionamento a essa questão, é o Karl Popper. Né? O que acontece aí? Eu sou um ornitólogo, né? Eu sou um pesquisador de pássaros e eu pesquiso, por exemplo, garças. Eu coletei 200 garças, coloquei chip em todas elas e tal, vi que todas elas eram brancas, mas 200 é uma amostragem muito pequena. Eu fui lá e consegui coletar 1.000 garças, todas elas são brancas. Vamos supor que eu coletei 10.000 garças, todas eram brancas. Eu sou induzido a pensar que todas as garças são brancas. Entretanto, eu não vi as garças que existiram antes de eu nascer e nem vou ver aquelas que vão continuar existindo, se Deus quiser, depois que eu morrer. Né? Então, eu não sei se entre essas aí, que eu não vi e nunca verei, se existe uma amarela, uma cinza, né? Uma preta ou coisa parecida. Então, o método indutivo, ele é baseado na experiência, e a experiência ela é sempre particular. Tá? Por isso que nós não trocamos experiências. Nós trocamos o quê? Informações sobre as nossas experiências. Toda experiência é particular. Tá bom? Posso passar esse item aqui para nós irmos para o outro? Pode. Posso? Olha lá. De novo o filme, né? Olha o que o Rime vai dizer. Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos. E podemos unir isso à figura e à forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que, letra A, os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. As ideias têm como fonte específica sentimentos cujos dados são colhidos na empiria. O que a gente vai estabelecer aí? Rapidinho, crianças. Só pegar aqui para eu marcar. Pessoal respondendo no chat que é a letra Epsilon. Letra E? Não, gente. Alternativa correta, letra A. Tá? Olha lá. Os conteúdos das ideias no intelecto têm origem nas sensações. Né? Não necessariamente as ideias têm como fonte específica o sentimento, não o sentimento em si. Quando você fala de sentimento, você reduz. Né? Quando você fala de sensação, você amplia o quadro. Né? Então, sensação quente, frio, perceber cor, né? Perceber gosto, perceber o nível do ruído, né? Se é grave, se é agudo, se é forte, se é fraco, essas coisas todas. Quando eu falo de sentimento, eu estou restringindo a um tipo de sensação.
Tudo bem? O que o Hume vai dizer para nós? Na concepção, né, de conhecimento, na concepção epistemológica do David Hume, a situação aqui é a seguinte. Ele diz assim, vamos pensar, o Hume era um filósofo materialista, né? Ele era ateu, não acreditava em Deus. Então, ele dizia assim, a origem de Deus, né? Como é que alguém cria a ideia de Deus? Né? Você não viu Deus, porque Deus não existe, você nunca ouviu, porque ele não existe, enfim. Né? Mas como é que eu criei essa ideia? Aí ele vai dizer, qual é a ideia de Deus que se tem? No século XVIII, que é a época do Hume, a ideia de Deus é que Deus era um ser de infinita bondade, infinito poder e infinita sabedoria. Poxa, legal. Mas como é que eu sei isso? Um dia eu experimento uma sensação de saber. Né? Quando eu fui fazer vestibular para a História, que é a minha primeira formação, eu ia resolver uns cadernos de exercícios de matemática. Então, quando eu acertava uma questão de matemática, eu me sentia o tal. Eu experimentava uma sensação de sabedoria. E aí eu posso pegar essa sensação e elevar a uma potência infinita. Né? Quando alguém vem à porta da minha casa, nestas épocas difíceis, né? Nestes tempos difíceis, pedir ajuda, eu ajudo essa pessoa, eu experimento uma rara sensação de bondade. Aí eu fico, né, elevando essa sensação de bondade a uma potência infinita. A mesma coisa em relação à sensação de poder. Né? Eu posso, por exemplo, pegar um livro meu que está aqui e transportá-lo para um outro lado da minha mesa. Tá? Isso é uma sensação de poder. Aí eu elevo essa sensação de poder a uma potência infinita. Então eu misturo todas essas ideias oriundas, né, dessas sensações e crio a ideia de um ser infinitamente bom, infinitamente poderoso e infinitamente sábio. Né? Segundo Hume, essa é a ideia mais complexa que a mente humana conseguiu organizar. O Hume vai considerar que todas as nossas ideias nascem dentro das nossas sensações. Como é que eu posso criar, por exemplo, a ideia de um cavalo alado? Né? Como é que você cria a ideia de um anjo, segundo Hume? Porque anjos, para ele, não existem. Né? Ora, você já viu pássaros e você já viu homens. Você mistura a imagem do pássaro que você já viu com a imagem do homem que você já viu. Né? Você pega essas duas sensações e você combina e você tem aí um homem de asas. É um anjo. Tá certo? Alternativa A. Tudo bem? De boa? Podemos passar para a terceira. Oi? Ok, pode passar. Alguém queria perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Não, agora ficou claro, professor. O senhor explicou aí em relação aos sentimentos e sensações. Então, o sentimento está englobado nas sensações, segundo ele, Isso, né? isso. Tá, ok. Já ficou mais claro. Tá, Obrigada. Vamos lá, galera. Aqui nós temos uma questão sobre o Nietzsche. Né? Quando eu entrei na plataforma, o professor estava falando sobre Nicolau Maquiavel. Né? Nicolau Maquiavel é um dos camaradas aí bem... como é que eu posso falar? Bem injustiçado. Né? O Maquiavel é um dos pensadores injustiçados da nossa história do pensamento ocidental. Né? Você atribui a ele alguns adjetivos que não são muito justos. Tá? Um incompreendido. Isso também acontece com o Nietzsche de vez em quando. Né? Vamos ler aqui esse item. Tá? Vamos tentar fazer aquele exercício. Né? O texto exprime uma construção alegórica que traduz o entendimento da doutrina nihilista, uma vez que não dá para eu resolver este item sem ler o texto. Né? Ele faz referência direta ao texto, então eu preciso do texto aí em cima. Olha lá. Vi homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras. Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. O nosso trabalho foi inútil. O nosso vinho tornou-se veneno. O mal-olhado amareleceu-nos os campos e os corações. Secamos de todo, e se caísse fogo em cima de nós,
as nossas cinzas voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós, e o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos querem tragar. Né? Nietzsche, assim falou Zaratustra. O Nietzsche, ele é um filósofo alemão, né, do século XIX. Ele nasceu em 1844 e morreu em 1900. Né? Ele morre no último ano do século XIX, inclusive. Então, ele viveu numa época em que a Alemanha ainda não havia se unificado e já morreu na Alemanha unificada. Sobre o Nietzsche, pesam várias acusações, né? Por ele falar de um super-homem, acusam Nietzsche, por exemplo, de ser um precursor do nazismo, né? Dele defender a história de uma raça superior e mais algumas coisas aí. O que nós podemos falar a respeito do Nietzsche de uma forma um pouco mais segura, tá? Para nós. Então, o Nietzsche, ele é um grande crítico da moral cristã, né? Ele é um camarada que faz uma crítica à moral socrático-platônica e à moral cristã. O que o Nietzsche vai dizer? O Nietzsche vai dizer que a moral socrático-platônica ela fez muito mal ao ser humano, porque o Sócrates e o Platão eles negam as paixões e eles privilegiam demais a razão. Você privilegia demais a razão humana e você esquece que nós precisamos das paixões também. Vamos pensar uma coisa, o medo é uma paixão. Se você não tem medo, você morre muito cedo. Então, o medo é importante. Raiva, é importante sentir raiva de vez em quando. Né? Só não posso deixar a minha raiva tomar conta de mim. Mas é importante sentir raiva, certo? Aí o Nietzsche vai dizer outro detalhe. O cristianismo, ele completou o trabalho da moral socrático-platônica, da questão de negação das paixões, de negação da vida. O que o cristianismo fez conosco, segundo Nietzsche? Nós abdicamos dos prazeres terrenos porque nós estamos preocupados demais com a questão do pecado. Eu não quero, por exemplo, perder a oportunidade de ir para o céu. Então, eu deixo de fazer coisas aqui que eu gostaria muito de fazer. Né? Vamos supor, dormir demais, preguiça, pecado. Comer demais, gula, pecado. Né? Determinados prazeres, luxúria, pecado. Então, tudo aquilo que me traz prazer, que me traz felicidade na vida, o cristianismo transforma em pecado, né? Reprova. E o que acontece? Eu me reprimo com isso. Essa repressão, ela criou pessoas infelizes, pessoas amarguradas. Essas pessoas amarguradas, elas começam a julgar os outros. Né? Por isso que eu quero bater num sujeito lá que, né, resolve seguir o estilo de vida que ele quer. Por isso que eu vou praticar bullying contra o camarada que pintou o cabelo de azul, certo? Por isso que eu vou falar mal de quem usa brinco. Por quê? Porque eu sou um sujeito amargurado. O que o cristianismo, o que a moral cristã, que o Nietzsche chama de moral de escravos, fez comigo? Né? Eu neguei a vida, eu neguei esta vida em favor, em benefício de uma vida pós-morte que eu nem sei se existe, certo? É essa a concepção do Nietzsche sobre a nossa sociedade cristã. Né? É isso que ele vê. Então, ele faz uma crítica ferrenha em relação a isso. Tá? Por isso que as pessoas não gostam muito dele. Né? E aqui, vamos lá. O texto exprime uma construção alegórica que traduz o entendimento da doutrina nihilista, uma vez que reforça a liberdade do cidadão. Não, nós não temos liberdade. Nós somos controlados por uma moral de escravos. Segundo Nietzsche, nós vivemos dentro de um espírito de rebanho. Nós seguimos o que o pastor manda. Tá? Pastor não necessariamente só de religiões evangélicas. Né? Pastor é para todo líder espiritual. Tá? Desvela os valores do cotidiano. Né? Não é isso que o Nietzsche está fazendo. Certo? Ele não está falando sobre os valores do cotidiano aqui. Ele está falando sobre o que aconteceu conosco. Né? Exorta as relações de produção. Não. O Nietzsche não está falando das relações de trabalho aí, ou aquilo que o Marx chamaria ou envolveria na questão da infraestrutura. Tá? Destaca a decadência da cultura. O Nietzsche entende que nós sofremos uma decadência cultural. Inclusive,
há uma proposta nietzschiana, que é a proposta de transvaloração dos valores, né? Mudar os valores dos nossos valores morais. Qual é essa transvaloração que o Nietzsche propõe? Ele propõe o resgate dos valores morais da Grécia trágica. Qual é a Grécia trágica? É a Grécia dos grandes heróis. Por quê? Porque aqueles grandes heróis eram homens corajosos, eram homens ousados, faziam aquilo que eles consideravam que tinham que fazer e, por isso, eles eram amados pelos deuses. Tá? O que nós somos? Nós somos homens medrosos, nós somos castrados, né? Somos seres castrados, nós somos amargurados, nós não temos coragem para fazer aquilo que nós achamos que deveríamos fazer. Então, nós somos tolhidos, né? Nós vivemos uma decadência. O nosso vinho virou veneno, até o fogo cansou de nós, né? Amplifica o sentimento de ansiedade, também não é por aí. A ideia é decadência da cultura. Tá? O Nietzsche considera que o século XIX, que o período que ele identifica como modernidade, é um período de decadência cultural. Tem um livro do Nietzsche, que é muito conhecido, que é o Anticristo, que ele praticamente começa o livro dizendo que o homem moderno é aquele que não sabe entrar nem sair. Tá? E algumas outras questões que são bem interessantes sobre Nietzsche. Né? Você já deve ter ouvido a fala que Deus está morto. Né? Essa fala não é original do Nietzsche, tá bom? Você tem um outro camarada, você tem o Dostoiévski, utilizando essa fala, se eu não me engano, dos irmãos Karamazov. Né? O que significa dizer que Deus está morto? Deus é o nosso último, a nossa última fronteira de moralidade no plano sobrenatural. Tá? A partir do momento que nós começamos a afastar Deus da nossa vida, tudo nos é permitido. Podemos fazer tudo. Tudo pode ser justificado. Essa é a ideia de que Deus está morto. A ideia de que Deus está morto é a ideia de que, a partir de agora, nós colocamos uma outra divindade no lugar do antigo Deus. Qual é essa divindade? É a ciência, por exemplo. Né? O período do Nietzsche, do século XIX, é um período de supervalorização do conhecimento técnico-científico. Você acredita que tudo pode ser explicado pela ciência e que as pesquisas científicas resolvem tudo, né? Resolveriam tudo. O Nietzsche é um cara que faz uma crítica a essa percepção. Não que ele seja contra a ciência, mas ele é contra essa visão dogmática de ciência. Né? Por isso que o Nietzsche é um cara que, às vezes, ele é muito mala, ele é muito chato, né? Ele é muito cri-cri, ele é muito implicante, porque ele é um cara que ele escreve contra o seu tempo. Tá? Ele escreve contra esses preconceitos morais, que são muitos, né? São pesadíssimos, e ele escreve contra essa supervalorização da ciência que você está vivendo aí, nesse período aí dessa herança iluminista. De boa, crianças? Posso passar para a quarta questão, para o quarto item ou não? Alô? Pode. Pode. Olha lá. Aqui nós entramos na escola de Frankfurt. Né? A escola de Frankfurt, ela é, na verdade, um grupo, ela consiste em um grupo de intelectuais, filósofos e sociólogos, tá? Que resolveram aprofundar-se nos estudos de Marx, Freud, Nietzsche, por exemplo, né? E fazem uma análise bastante crítica do mundo em que eles vivem. Qual é o período aí desses caras? A primeira geração pega ali mais ou menos, né, o período entre guerras, pós-segunda guerra, e a segunda geração já pega agora os anos 60, 70 e tal. Na primeira geração eu identifico Theodor Adorno, Max Horkheimer e um excelente colaborador, que é o Walter Benjamin. E para agora eu tenho, por exemplo, Herbert Marcuse, na segunda geração, que escreve um livro muito bom intitulado Homem Unidimensional. Eu tenho um camarada que ainda está vivo, pelo menos até onde eu sei, que é o Jürgen Habermas. Nós temos um item depois sobre o Habermas, tá? Mas vamos lá. Texto 1. A melhor banda de todos os tempos da última semana. Né? Isso aqui é um trecho de uma música do Titãs.
o melhor disco brasileiro de música americana, o melhor disco dos últimos anos do sucesso do passado, o maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Não importa a contradição, o que importa é televisão. Dizem que não há nada que você não se acostume. Cala a boca e aumenta o volume, então. Tá? Texto 1. Texto 2. Aldous Huxley levantou em um de seus ensaios a seguinte pergunta: quem ainda se diverte realmente hoje em um lugar de diversão? Com o mesmo direito, poder-se-ia perguntar: para quem a música de entretenimento serve ainda como entretenimento? Ao invés de entreter, parece que tal música contribui ainda mais para o emudecimento dos homens, pois a morte da linguagem como expressão para a morte da linguagem como expressão, para a incapacidade de comunicação. Tá? Isso aí é um texto do Theodor Adorno. Né? A aproximação entre a letra da canção e a crítica de Adorno indica o quê? O lado efêmero e restritivo da indústria cultural, a baixa renovação da indústria de entretenimento, influência da música americana na cultura brasileira, fusão entre elementos da indústria cultural e da cultura popular, ou declínio da forma musical em prol de outros meios de entretenimento. O que a gente tem aí, galera? Acho Que que é a você... D. Acho que é a D, né? Não sei direito. Tá. Vamos lá. O gabarito do Enem é letra A, tá? O lado efêmero e restritivo da indústria cultural. O que é uma coisa efêmera? Uma coisa efêmera é uma coisa passageira, né? Passa muito rápido, certo? O que nós podemos perceber aí? Vamos fazer aqui uma catalogação muito rápida. Houve um carnaval aí que a música, né, foi o lepo-lepo, né? Não tenho carro, não tenho grana, se ficar comigo é porque gosta do lepo-lepo e tal. Houve um outro carnaval que a música do momento foi a metralhadora, tá. O que acontece? A indústria cultural ela é resultado de uma fusão, né, de uma combinação aí, digamos assim, nefasta entre a indústria e a arte e a cultura. Tá? O Walter Benjamin ele tem uma visão um tanto quanto otimista dessa fusão, porque ele diz que a fusão entre a indústria e a arte e a cultura possibilitaria uma espécie de democratização da cultura e da arte. Né? Você vai, por exemplo, o cinema. Né? Graças à questão da reprodutibilidade técnica das obras de arte, você pode ver um filme do Chaplin, né? Sendo que o Chaplin já morreu há muito tempo. Você pode assistir a um clipe, a uma apresentação dos Beatles, sendo que a banda já se desfez há muito tempo, inclusive 2 integrantes da banda já morreram. Né? Você pode ver um show do Tom Jobim. Você pode assistir, né, uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Berlim aqui em Belém, graças a essa questão da reprodutibilidade técnica. Então, isso permite um alcance maior dos bens culturais para uma quantidade maior de pessoas, na opinião do Walter Benjamin. O Adorno e o Horkheimer, eles têm uma outra visão, eles têm uma visão pessimista. Eles dizem que o que acontece não é uma democratização da cultura, é uma massificação. O que seria democratização? Democratização seria você colocar os bens culturais à disposição das pessoas, as pessoas poderiam ouvir as músicas que quisessem, ler os livros que quisessem, assistir aos filmes que quisessem, né? Assistir aos espetáculos de dança, de música que quisessem. Mas não é isso que acontece. O mercado, de uma certa forma,
ele escolhe para nós o que nós devemos ouvir. Né? Então, nós não temos uma democratização, nós temos uma massificação. O que acontece aí? Quais são as pessoas que têm, por exemplo, acesso a um espetáculo de ópera em um grande teatro como o Teatro da Paz? Certo? Quais são as pessoas, por exemplo, que podem ir, né, ou que, né, tiveram uma perspectiva de ir a um cinema como o Cine Líbero Luchardo para assistir um filme de arte? Né? Agora, o que o mercado faz conosco? O mercado ele disponibiliza para nós, com uma facilidade muito grande, duplas sertanejas, né? Disponibiliza para nós, com uma facilidade muito grande, por exemplo, músicas comerciais o tempo todo, filmes, né, do circuito comerciais como Vingadores Ultimato e assim por diante. Então, você tem toda uma como é que eu posso te falar? Você tem todo um esquema, né, toda uma estrutura que é preparada pela indústria cultural para nós consumirmos isso aí, certo? O que acontece hoje quando você vai, por exemplo, a uma festa e você não está por dentro das músicas dos Barões da Pisadinha, por exemplo? Você é visto como um alien, você é um alienígena, você veio de outro planeta, você não conhece isso aqui, não acredito que você não conhece isso aqui. Então, a indústria cultural ela vai restringir o teu repertório cultural e artístico. Né? O que tu vais conhecer em termos de arte, em termos de cultura? Muito pouco. E mais do que isso, a indústria cultural transformou a arte e a cultura em uma mercadoria descartável. Por isso que você tem um hit do momento. Você tem um hit do Carnaval de 2022, por exemplo. Vai durar 4 dias. Né? Depois você vai ter um outro hit do Carnaval em 2023. Com a indústria cultural, a arte ela perde o poder a capacidade de fruição. Né? O que é essa capacidade de fruição? Você vai pegar um quadro do Botticelli, né? O Nascimento de Vênus, por exemplo, foi um quadro pintado no século XVI. Você vai ver que esse quadro, ele até hoje, ele tem sentido. Né? Você vai pegar uma peça do Shakespeare, Hamlet, escrita no século XVI. Até hoje essa peça faz sentido. Né? Agora, bora pegar aqui um quadro do Romero Brito, que serve só para enfeitar a parede de uma casa ou um banheiro de um shopping, né? E não tem tanto valor artístico, pelo menos, né, hoje. Né? Não tem essa capacidade de fruição. Né? É mais uma figura decorativa. Tá? Pega, por exemplo, um livro da saga Crepúsculo. Né? Ficou. Enquanto que o Drácula do Bram Stoker do século XIX continua aí, fazendo sucesso, né? E tem sempre algo a nos dizer. Então, o que a indústria cultural fez? Ela transformou a música em um produto descartável, ela transformou a literatura em um produto descartável, ela transformou o cinema em um produto descartável, os filmes em um produto descartável. Então, foi isso que a indústria cultural fez. Não sei se vocês assistiram ao filme do Queen, né, Rhapsody, tal, Bohemian Rhapsody, e nesse filme ficou uma coisa bem legal lá para nós, porque o Queen lançou o primeiro disco, né, fez um sucesso estrondoso, e quando eles foram fazer o segundo disco, quiseram fazer algo diferente. E eles vão lá com aquele produtor, e o produtor diz, não, cara, eu quero que vocês façam como aquele primeiro, que aquele primeiro foi sucesso. E o que eles dizem? Não, se for para a gente fazer um disco igual ao outro, não precisa fazer outro disco. Já tem o primeiro. Queremos coisas novas. A indústria cultural ela também retira do artista a possibilidade de fazer o novo, né? De renovar-se. Isso é uma coisa que é muito forte dentro da indústria cultural. Tá bom? Tudo bem? Posso passar isso aí ou não? Pode. Posso? Olha lá. Falamos do Hamlet. Temos aqui um item, né, que é um trecho do Hamlet, né, do Shakespeare. Eu, inclusive, o professor de vocês ainda agora, né, ele sugeriu que vocês lessem o Príncipe do Maquiavel. Né?
eu reforço a sugestão dele. Mas eu reforço também, né, eu quero chamar a atenção que vocês também podem ampliar o repertório de vocês lendo clássicos da literatura. Né? Hamlet é um clássico. Você pode ler o Hamlet ou você pode assistir, né? Essa peça teatral. Ela também existe em versões cinematográficas. Tem uma disponível na internet. Você vai lá, Hamlet, né, legendado. Vai aparecer uma versão com Laurence Olivier. Né? Eu acho que é de 1940 e pouco, né, se eu não estiver enganado. Certo? Mas tem uma versão mais nova, que é com o Mel Gibson. Né? Como diz o meu colega, quando o Mel Gibson era inteligente. Né? Ele faz muito bem o Hamlet, né, e tem umas passagens muito legais. Né? Eu gosto muito dessa peça, inclusive. Vamos lá. Ser ou não ser, eis a questão. Morrer, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital. Quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Isso aí é um momento em que o Hamlet ele está decidindo se ele comete ou não comete suicídio. Né? Esse monólogo do ser ou não ser é um monólogo sobre o suicídio. Né? No final das contas, ele resolve não cometer o suicídio porque Deus, né, firmou as suas leis eternas contra o suicídio. Né? Tem um momento que ele fala, se o Eterno não tivesse firmado suas leis contra o suicídio e tal. Por que o Hamlet está nessa situação? Porque o pai dele morreu, né? Ele desconfia que o pai tenha sido assassinado, depois ele vai descobrir que foi isso mesmo, e a mãe dele, menos de um mês depois, casou com o tio dele, com o irmão do pai morto. Né? Então ele está completamente revoltado com isso, está angustiado. Né? Ele não confia no tio dele, não confia na mãe dele, não confia em ninguém, então ele pensa na possibilidade do suicídio. Tá? Vamos lá. Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre o quê? Consciência de si e angústia humana, inevitabilidade do destino e incerteza moral, tragicidade da personagem e ordem no mundo, racionalidade argumentativa e loucura iminente, dependência paterna e impossibilidade de ação. O que a gente marca aí? Estou em dúvida entre a A e a D. Tá. Alternativa A é a alternativa correta, tá? Aí ele está falando a respeito do existencialismo, né? O existencialismo é um movimento filosófico que vai surgir no mundo pós-Segunda Guerra e vai trabalhar com uma ideia de que não existe um plano, de que não existe um projeto para, como é que eu posso te falar, para a vida humana. Né? O Kant é um filósofo do século XVIII e o Kant ele acredita que exista um projeto da natureza para a humanidade. Né? Inclusive, ele expõe isso em alguns dos seus textos. Né? Então, ele acha que existe mais ou menos, como fala lá o Adam Smith, sobre a mão invisível guiando o mercado, ele acha que existe uma espécie de mão invisível da natureza guiando, né, o desenrolar da história humana. Isso é uma percepção muito, muito forte no século XVIII. Inclusive, tem um filósofo italiano chamado Giambattista Vico, que é um cara que é um filósofo da história, que ele também fala sobre isso, ele fala sobre a providência, né? Ele fala sobre essa questão de que existe uma espécie de lei natural, né, fazendo com que a humanidade progrida, avance, mesmo que devagar, mas que avance. Os existencialistas não acreditam nisso. Né? Eles trabalham com a ideia de que a existência precede a essência, ou seja, nós existimos e pronto. Né? Eu não nasci para ser professor, né? Fulano não nasceu para ser médico, Beltrano não nasceu para ser motorista de ônibus, nós apenas nascemos. E tem uma fala muito interessante no manifesto escrito pelo Sartre, né? Que é a ideia de que o humanismo, o existencialismo é um humanismo, que ele diz assim, o ser humano ele é um ser condenado à liberdade.
o homem é um ser condenado à liberdade. O que significa isso? Eu tenho consciência de mim, eu tenho consciência do que eu sou, e eu sou o único responsável pelas minhas escolhas. Imagina o seguinte, amanhã é sexta-feira, vou receber meu salário. Aí, no caminho de casa tem um bar, né? Vamos imaginar essa história aqui. Eu paro nesse bar, gasto todo o meu salário no bar, tomando cerveja, né? me divertindo lá com quem estiver, vou pagar rodadas para todo mundo, vou chegar em casa liso. Aí eu vou dizer, caramba, né, isso é obra do diabo, né, um encosto aqui fez eu gastar todo o meu dinheiro. Para o Sartre não existe isso. Né? O responsável sou eu. Eu saio para uma festa, vou dirigindo o meu carro. Chego na festa, digo, não posso beber, porque eu estou dirigindo. Né? Não posso ingerir bebida alcoólica. Meus amigos começam a tirar sarro comigo. Começam a dizer, pô, cara, toma só uma aí, né? Não tem bafômetro, não tem blitz e tal. E aí eu vou na corda dos caras, encho a minha cara, no caminho de casa eu bato o meu carro. A culpa não é deles, é minha. Eu sou responsável pelas minhas ações. Né? Eu sou um ser condenado à liberdade. E aí entra a questão da angústia. Qual é a questão da angústia? Segundo Heidegger, nós somos os únicos seres que temos consciência da nossa finitude. Essa consciência da nossa finitude é que traz esse sentimento de angústia. Né? Eu sei que um dia eu deixarei de existir. Eu não sei quando será. Né? Eu não sei se amanhã, quando eu sair, né, algum caminhão vai bater no meu carro, se eu vou ser atingido por uma bala perdida, se eu vou ter um infarto, né, posso ser um cardiopata sem nunca ter dado nenhum sinal, coisa parecida. Eu não sei quando será o fim da minha existência. E isso gera em mim uma angústia muito grande. Né? A dúvida em relação ao qual será o meu destino. Né? Você tem uma música do Belchior que ele fala isso, né? Talvez eu morra jovem, alguma curva do caminho, algum punhal de amor traído confirmará, consumará o meu destino e tal. Então, os existencialistas trabalham com essa perspectiva. É por isso que a Simone de Beauvoir ela vai dizer para nós que não se nasce mulher, torna-se mulher. A questão da mulher é uma construção social e ela passa por uma escolha, desculpa aqui, gente, por uma escolha tua, né, de tu te tornares mulher. Sem falar que a gente pode pensar no seguinte, será que ser mulher no Brasil hoje, século XXI, é a mesma coisa que ser mulher, por exemplo, na Inglaterra, na época do Shakespeare? Provavelmente não. Né? O Heidegger trabalha também com um conceito que é o conceito de Dasein, né? D-A-S-E-I-N, né? Dasein. O que é o Dasein? Dasein é o ser aí. O homem, o ser humano, é um ser em processo de construção constante. Estamos em um constante processo de construção. Isso é Dasein. Né? Então, não cabe aqui a ideia, por exemplo, de um determinismo biológico, como os nazistas quiseram apresentar para nós. Não cabe aqui, por exemplo, a ideia de que eu, por exemplo, nasci sob o signo de Libra. E aí, o fato de eu ter nascido sob o signo de Libra, isso vai moldar a minha personalidade, o meu jeito de ser. Não existe isso para os existencialistas. Tudo bem? Tranquilos? De boa? Posso passar mais uma aqui? Gente, só mais uma observaçãozinha, tá? O existencialismo, ele é uma espécie de uma resposta ao mundo pós-Segunda Guerra Mundial, né? Vamos pensar aqui. Se há alguma racionalidade por trás dos acontecimentos da história humana, como é que você me explica o Holocausto? Né? Qual é a racionalidade de uma guerra mundial? De 2 guerras mundiais? Qual é a racionalidade de 6 milhões de judeus mortos em campos de concentração, câmaras de gás, né? Tortura? Qual é a racionalidade que está por trás dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, por exemplo? Não existe. A história humana não segue nenhum plano, não há um projeto divino para nós na concepção dos existencialistas. Isso também é angustiante. Né? Somos obra do acaso. Tem um outro aqui, só para eu encerrar esse ponto,
Tem um escritor francês, Albert Camus, né? Se escreve Camus, com o S no final. O Albert Camus, ele trabalha um mito que é o mito de Sísifo. Não sei se vocês conhecem esse mito. Sísifo foi um cara que enganou a morte, né? Ele disse para a esposa dele assim, né? Você tem umas coisas na mitologia grega que as pessoas sabiam, né? De uma certa forma, quando iam morrer e tal. E aí o Sísifo falou para a esposa dele, olha, eu vou morrer, mas você não me enterra, não faz meus funerais. Porque, segundo a religiosidade grega, quando uma pessoa não era sepultada, quando ela não recebia as cerimônias fúnebres, a alma dessa pessoa não descansava, né? Não conseguia descer para o Hades. E aí o Sísifo falou para a esposa dele, olha, não faz as cerimônias. Aí o Sísifo morreu, a alma dele vai lá para o Hades, né? Mas ele fala assim, olha, a minha esposa não me sepultou, eu não posso ficar aqui, eu não vou ter descanso, eu vou virar uma alma penada. Eu quero que você me permita voltar, né, para o mundo dos vivos para pedir para ela me sepultar. E o deus Hades, que é o deus que comanda os mortos, deu essa permissão para ele. O que o Sísifo fez? Pegou o corpo dele e se mandou com a esposa, se escondeu, né? Enganou os deuses, certo? E aí, depois, né, de muito tempo, quando não teve jeito, ele teve que morrer, né? A gente não vai escapar disso aí. Aí ele desceu definitivamente para o Hades. O Hades estava só esperando, né? O deus Hades estava só esperando e impôs a ele um castigo. Todo dia ele vai rolar uma pedra até o alto de uma montanha. Quando chegar no final do dia, essa pedra vai cair. E amanhã ele vai ter que rolar essa pedra de novo. E essa pedra vai cair, depois de amanhã ele vai ter que rolar de novo. Ele vai passar, está passando, toda a eternidade rolando essa pedra para lá, e a pedra está descendo. Ele fica rolando para lá e a pedra vai descendo. Qual o sentido disso? Não tem um sentido. Não faz sentido você empurrar uma pedra que vai descer. Então, Albert Camus, ele diz que a nossa vida ela é semelhante ao trabalho de Sísifo. Ela não tem um sentido pré-estabelecido. Cada um de nós deve buscar o sentido, deve dar um sentido à nossa existência. A vida humana não tem um sentido pré-estabelecido, como é o trabalho de Sísifo. Tá bom? Tudo bem? Crianças, nós temos aqui, né, mais dois itens, mas o meu horário já acabou, né? E eu preciso levar o meu filho daqui a pouco ao aeroporto. Ficaram 2 itens aí. Eu posso, mais tarde, comentar esses 2 itens, se for, né, possível. Tá? Se for possível, eu posso comentar esses 2 itens e mando, né, para o Ricardo ou para o Gilvan, tá? O comentário desses 2 itens que faltam. Tudo bem? Aí a gente fecha esse ciclo desses 2 camaradas. Pode ser, Ricardo? Peraí, repete de novo, por favor, professor. Tá. Eu posso mais tarde, amanhã, sábado, sei lá, mandar para ti os áudios comentados desses 2 itens que faltaram corrigir? Pô, eu acho que pode sim, né? Gilvan, pode? Gilvan, que é entendedor das áreas tecnológicas. É, Gilvan? Eu gravo um áudio aqui no WhatsApp. Pode. Mando. Posso, Gilvan? Tá, então pronto, manda, que aí eu repasso para o Gilvan, né? E tal. Pode ser. Tranquilo. Ok? Agora, seria interessante, eu vi no caso tem o Han Jonas, né, que não deu para comentar, né? Se tu tivesse algum texto síntese, alguma coisa assim, mesmo que seja desses sites de filosofia, né, alguma coisa interessante, porque o caso do Han Jonas, eu acho interessante, né, a discussão sobre a responsabilidade, porque ela trabalha com um tema que você sabe que é muito polêmico hoje, que é essa questão do meio ambiente, né? A relação entre tecnologia e meio ambiente. Eu estudei o Han Jonas na minha especialização lá na PUC do Paraná, certo? Ok? Estudei, achei maravilhoso. Estudei, tem sabe? um material sobre o Habermas, né,
da ação comunicativa dele. Sobre o Ranjonas eu não tenho, mas eu posso procurar. Isso aí a gente acha tranquilidade. Olha, o meu mestrado e o meu doutorado lá na UTFPR foi sobre tecnologia e sociedade. Mas, rapaz, eu te falo uma coisa. Nós pegamos um texto sobre o que é técnica, né? Do Habermas, que a turma toda ficou batendo a cabeça 2 semanas com o texto, cara. Mas o Habermas é complicado. Ele né? é extremamente complicado, o Habermas. Eu vou te dizer, uma coisa assim que deixa... sabe, eu nem dormi nessas 2 semanas, porque tinha que fazer um resumo do texto, entendeu? Foi um dos caras mais difíceis que eu já encontrei. O pessoal sempre fala muito do Kant, né? Sim. Mas assim, né, depois que você tem contato com Hegel, com Heidegger e com Habermas, Kant vira uma brincadeira de criança, né? Kant, eu acho que esses 3 camaradas, para mim, são os mais difíceis da gente, né, compreender o escopo deles, assim. Tá. Então, olha, só avisando para os alunos e para você, seu material, esse aí, já está depositado, viu, pessoal? Na pasta de Filosofia e Ciências Humanas já está lá, para vocês acessarem se quiserem agora à noite, tá bom? O material também do professor Willy, de Maquiavel, que discutiu hoje, também já está lá, viu? Sendo que o professor Willy vai mandar algumas questões, tá? Para complementar, né? Que ele disse que vai mandar o material tudo bonitinho, tá bom? Mas os 2 materiais hoje, os assuntos já estão disponíveis. E a gente fica só na expectativa do professor Jeffrey, né? Mandar. Aproveitando, né? E convidando, né, professor Jeffrey, que a gente vai fazer a revisão da última semana, que vai ser 17, 18 e 19, né? Já é na antevéspera mesmo da prova, e o convite está aberto para a gente dialogar e ver como é que você pode contribuir para os nossos alunos. Certo? Tranquilo, tô dentro. Tá, ok? Tá. Então, e aí pode deixar o áudio, tá bom? E o seu material já está lá, eles podem até pegar o áudio depois e responder as 2 últimas questões. Eles podem responder as 2 últimas questões e depois, né, confirmar com o áudio, né? Agora, quando você for fazer uma última revisão, eu acho, assim, importantíssimo, assim, fazer esse comentário sobre o Ranjonas, porque ele está dentro de uma discussão que é super atual, que é essa questão do avanço tecnológico, de um lado, e a questão do meio ambiente, né? A destruição do meio ambiente hoje. Então, a gente pode deixar para a próxima aula, falar de Ranjonas de boa. Tranquilo. Tá? Ok. A gente pode até definir os pontos da próxima aula, Ricardo. Né? Tá. Nós 2, aí eu posso montar um slide teórico. Né? Isso. A gente vai conversar sobre isso. Agora, só avisando aí para os alunos que é necessário a gente colocar essas questões de justiça seja feita, né? O professor Jeffrey, viu, pessoal? Ele sempre, você pode notar que a aula dele é todo o tempo a interface da filosofia com a história, né? Ele transita de um lado para o outro, né? Tranquilamente. E essa capacidade, né, que ele tem que faz com que a gente sempre convide o professor para dar belas aulas sobre o assunto. Então, eu agradeço mais uma vez e agradeço principalmente, que eu acho bom deixar esse detalhe para os alunos, o seguinte, o professor, né, originalmente, ele tinha pensado em falar um pouco mais sobre Aristóteles, Maquiavel, né, outros filósofos. Mas veja bem, como os professores, o Haroldo e o professor Willy, já tinham, né, colocado um pouco essa discussão, eu pedi para ele, né, assim, olha, seria interessante se tu conseguisse pegar, entendeu, filósofos mais contemporâneos, levando em consideração a sociedade industrial, né, a sociedade tecnológica, sabe, a sociedade mais do século XIX para o século XX, e ele imediatamente, pessoal, sabe, atendeu, né, deslocou um pouco o material, que eu sei que é trabalhoso, né, deu trabalho para ele hoje, ele deslocar o material, ele virou, e aí, de repente, quando ele veio, ele tirou da cartola, sabe, essa discussão com esses filósofos que talvez a gente não tivesse condições, viu, de abordar com vocês. Então, eu agradeço mais uma vez, sabe, a contribuição do professor Jeffrey, principalmente nesse sentido, né, de ter essa preocupação. Opa, então, se realmente eles já estão vendo esses assuntos, né, com outros filósofos que já viram, vamos tentar atacar, né, em outros filósofos que eles talvez não tenham condições de ver nessas 2 semanas. Então, eu agradeço, eu gosto de externar aqui para os alunos, agradeço essa disponibilidade, esse esforço, sabe, de ter que, na hora, virar o material. Não, tá bom, descarta um pouquinho isso aqui, né, o plano B, né, vou pegar essas coisas. Então, para que justiça seja feita, viu?
Justiça Obrigado, seja feita Ricardo. por seu esforço para ter uma boa aula com os alunos. Então, agradeço muito, certo? Ficamos nessa combinação, né? Marcar a revisão, conversar sobre o que a gente vai abordar depois, né? E, Ricardo, então a gente Oi. pode acertar aqui, olha. Eu acho que na próxima aula eu posso falar sobre o Ranjonas, posso falar sobre o Habermas. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho uma admiração intelectual muito grande por ela, que é a Hannah Arendt, né? Acho que a gente pode falar da Hannah Arendt. Pois é, mas só para finalizar, eu acho que você está esquecendo de um cara que influenciou uns e outros aí que você comentou hoje, inclusive a escola de Frankfurt, um cidadão chamado Max Weber, correto? Porque geralmente o pessoal da sociologia trabalha com ele, né? Mas tem o aspecto filosófico também dele, né? Sim, quando ele discute política, né? Sem problema. Isso, entendeu? Se ninguém da sociologia for apresentar o Weber, aí não tem problema, posso falar dele também. Tá, vamos conversar sobre isso, dialogar. Professor, muito obrigado. Não sei se algum aluno quer perguntar alguma coisa ou quer se manifestar sobre alguma coisa, tá? Certo? Mas no meu caso aqui, eu venho agradecer mesmo Obrigado, Ricardo. público, Obrigado pelo convite. o esforço, inclusive, dele ter mudado o foco, né, da aula e ter contemplado a gente com essa discussão desses autores importantes que são cobrados ali. Desejo uma boa semana, viu? Um bom descanso Bom também final de pela aula semana de para hoje. todo mundo. Um grande abraço.